Fala galera, aconteceu a nota oficial do Bruno Henrique, que a gente informou mais cedo nas nossas redes que aconteceria com exclusividade. A gente recebeu que ele soltaria uma nota oficial com o auxílio do seu departamento jurídico, né? E a gente já tem aqui a nota do Bruno Henrique, que demonstra que ele está muito chateado com o vazamento das conversas privadas, e eu até nesse ponto aí eu concordo que não deveria ser permitido, né, o vazamento de conversas aí do Bruno Henrique antes que alguma decisão fosse tomada, antes que ele fosse realmente julgado ou, vamos dizer, que ele fosse culpado. Aí sim você poderia ter as provas expostas, mas antes de ter ali uma confirmação de provas e tudo mais, do julgamento em si, isso não poderia vazar. E vaza, né? A gente tem aqui no Brasil as coisas vazando, que deveriam correr em segredo de justiça vazando. Eu vou trazer aqui a nota oficial do departamento jurídico que cuida dessa questão do Bruno Henrique. A defesa do atacante Bruno Henrique, em nome do advogado Ricardo Pieri Nunes, emitiu uma nota oficial sobre a situação envolvendo o jogador. O atleta Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Nunca esteve envolvido em esquemas de apostas. Pelo contrário, acredita que o negócio de apostas deveria sofrer cada vez mais restrições pelas autoridades. Olha só, o que ele está dizendo com isso? O que eu entendo que ele está dizendo com isso? Quando ele fala de restrições das autoridades, com relação a alguns mercados ou com relação a quem pode utilizar isso, atletas, familiares de atletas, um cuidado maior de quem pode utilizar isso, talvez pelo CPF, isso eu sou a favor. Agora, tem uma outra questão também, que ele pode estar ele não é explicado, mas que ele pode estar falando, a gente tem que supor. Eu vou continuar com a nota, mas eu queria comentar o que eu acho que ele está falando. Ele está falando dos mercados. E eu costumo... eu sou um cara que eu jogo com responsabilidade, eu jogo troco, aquele famoso troco do pão, não acho legal. Eu vejo, respeito, mas eu vejo influenciadores que jogam 100, 150 mil, aí ficam mostrando valores aí, valor de um carro, de um apartamento. Eu acho isso aí uma loucura, mas tudo bem. O que eu penso é que ele está falando de mercados como cartão, que o jogador pode manipular, mercado de escanteios, faltas. São vários mercados ali que expõem certos números ali que o jogador pode manipular. Por exemplo, mercado de quem ganha, quem perde, mais complicado, que depende do grupo, né? É um esporte coletivo. Para esporte coletivo é mais complicado. Por exemplo, de quem vai fazer o gol. Quem vai fazer o gol também é complicado, porque aí você teria que combinar com o atacante ou com o cara que vai fazer o gol e com o goleiro para ele aceitar, né? O jogador já vai tentar fazer o gol sempre, então não tem sentido. Não tem sentido. Essa é uma situação que é um mercado que é tranquilo. Aí o mercado de gols, de quantidade de gols e tudo mais, são coisas assim mais tranquilas. Esses mercados que envolvem cartões, que o cara pode forçar para tomar, faltas, escanteios, que o cara pode, sabendo que o lateral, o escanteio, essas coisas assim, que sabendo que pode ter uma aposta de mais de tantos escanteios e que falta um ou dois para bater, o cara pode pegar simplesmente botar a bola para fora ali, numa bola que ele poderia, de repente, dar um chutão para frente. Ele prefere botar para escanteio porque ele vai ter ali um favorecimento. Então, eu entendo como essas restrições, isso que ele está falando. Você melhorar essa situação para que não tenha nem que desconfiar de manipulação mais. Não tenha que... Óbvio que é sempre importante ter um controle, porque você pode ter vários jogadores juntos combinando. Mas você podendo fazer restrições maiores, é isso que eu entendi, tá? Então, as distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida de mensagens privadas fora do contexto serão esclarecidas no curso do processo. O atleta confia que o Poder Judiciário oportunamente corrigirá a injustiça que está sendo cometida. Então, é importante trazer que ele fala aqui que as distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida das mensagens privadas do WhatsApp. Ele não está dizendo que não existe, que as mensagens não existem.
Ele está reclamando da divulgação indevida de mensagens privadas, fora de contexto. Ou seja, não há uma sequência onde está falando que é para jogar, que no entender dele não tem nenhuma questão de favorecimento e de estar realmente tentando convencer alguém ou passando informação com intenção de ganhar dinheiro. Então, ele deixa claro que a interpretação está errada e que está tudo fora de contexto. E que isso será esclarecido no curso do processo. Ele falando através da empresa, né, que é Pieri, tá aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, Pieri Advogados, tá? Tô com a nota aqui, Pieri Advogados. Então, deixando claro que no curso do processo eles vão esclarecer tudo e que o atleta confia no poder do judiciário, que oportunamente corrigirá a injustiça que ele está sendo vítima aí, que está sendo cometida com ele. Então, a gente torce para que tudo seja esclarecido, sempre vamos aí torcer para que o atleta consiga, né, os melhores, que tenha o melhor tratamento possível, que seja justo o processo aí, no caso o julgamento, né, para que ele possa ser julgado aí com respeito. Com respeito. É um cara aí que é um jogador que está aí numa reta final de carreira. Eu acho que as coisas precisam realmente ser conduzidas. Eu vi muitos jornalistas, colegas de profissão, já criticando sem presunção de inocência, como se ele fosse culpado. É óbvio que se for culpado tem que ser punido. Se for provado que ele é culpado, tem que ser punido. Nunca vou pegar e falar, não, o cara fez e tem que ser... Não, se for culpado tem que ser punido. E é importante que quem faz esse tipo de situação seja punido até como exemplo. É importante que as pessoas saibam que existe punição para isso. Mas não pode pré-julgar. Tem um julgamento acontecendo. Bem, trazer aqui para vocês que a gente estava acompanhando a rodada aí, o Flamengo perdeu a liderança para o Palmeiras. O que a gente previa ontem que poderia acontecer, uma vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza, aconteceu. A gente só não imaginava que seria com duas, não vou dizer falhas, mas dois vacilos do Davi Luiz, né? O primeiro, ele tentou tirar a bola com a cabeça no chão. Ele pulou no chão com a cabeça ao invés de com os pés para tentar tirar a bola. E no segundo gol, o Flaco Lopes, sambou na frente dele, ele tirou o pé, o cara chutou, gol. Né? Ele, mano a mano, o Flaco Lopes e ele, realmente difícil. Né? E o Fortaleza, com o Daverson, chegou ao gol que precisava, né, para poder, na reta final, buscar o empate, estava 2-1 e conseguiu o pênalti. O juiz foi no VAR, fato raro, né, o VAR marcar um pênalti contra o Palmeiras, marcou o pênalti e o Lucheiro bateu até, não acho que bateu mal, mas bateu no canto e o Everton foi buscar. Rapaz, eu vou te falar, é complicado o Palmeiras perder ponto e para quem achava, né, que o Palmeiras não estava bem nesse ano, o Palmeiras nesse momento assume a liderança, 2 pontos à frente do Flamengo, tem menos saldo que o Flamengo, mas tem 2 pontos à frente que o Flamengo. O Fluminense, que estava ganhando do Vitória por 1-0, tomou um empate no fim. Nosso amigo lá, o Vilela, está revoltado com o empate que o Fluminense levou no final. Estava vendo lá o pós-jogo, a análise dele no Insta. E não é para menos. O Fluminense estava ganhando o jogo, tomou um empate. De qualquer forma, não seria líder porque o Palmeiras venceu. Mas o Fluminense, então, nesse momento, com o empate, segue atrás do Flamengo. 1 ponto, né? E eu vou conferir aqui, o Fluminense está 1 ponto ou está com o mesmo número de pontos, eu vou ver aqui agora, mas eu sei que no saldo o Flamengo tem muito mais saldo e o Fluminense tomou o empate do Vitória. E nesse momento o Red Bull Bragantino ganhando do Cruzeiro. A situação do Cruzeiro lá também, eu vou te falar, hein? Parecia que ia melhorar, vamos ver se vai conseguir empatar. 1-0 o Bragantino enquanto eu gravo aqui no Cruzeiro. O Flamengo tem isso mesmo, estava certo, 1 ponto a mais que o Fluminense. O Fluminense poderia ter chegado a 12, estava ganhando do Vitória, tomou o empate. Com isso, o Fluminense
Foi para 10 pontos, está 1 ponto atrás do Flamengo. Mas o que eu vou dizer é o seguinte: o Flamengo tem 3 jogos considerados fora de casa. O jogo contra o Vasco foi fora de casa. 3 jogos fora de casa, o Flamengo fez 2 jogos em casa. O Flamengo tem 3 vitórias e 2 empates. Então é equivalente, é como se o Flamengo tivesse ganho os 2 em casa, ganho 1 fora e empatado 2 fora. É uma campanha fantástica do Flamengo. Os outros times, a maioria, o Palmeiras, por exemplo, tem 3 jogos em casa e 2 fora. 3 em casa e 2 fora. Tá? Então é diferente. É óbvio que se o Palmeiras perde ponto aí na próxima rodada, a situação muda. Agora, cara, é início de campeonato. Inclusive, eu vou falar aqui da situação do Botafogo. O Botafogo, o Vitória empatou, colou aí no Botafogo, ficou com o mesmo número de pontos do Botafogo. Fortaleza também perdeu, ficou com o mesmo número de pontos do Botafogo. Todo mundo junto ali, né, com 5 pontos em 5 jogos. Olha que loucura o Botafogo. 5 pontos, o atual campeão, com 5 pontos em 5 jogos. Eu acho que o campeonato já vai se desenhando difícil para o Botafogo, né? O Renato Paiva lá já está pressionado, o torcedor, aquele botafoguense lá, o que fala pra caramba, que inventa um monte de coisa lá, como é que é o nome dele? Canal do NEM, tá desesperado pedindo a cabeça do treinador, do português. Aí o Botafogo perdeu pro Atlético Mineiro, poderia ter perdido demais, né? Teve um lance ali da expulsão em cima do Hulk, inclusive que o Hulk ia entrar cara a cara para fazer o segundo. O juiz mandou bater a falta lá atrás, mas o Botafogo de qualquer forma perdeu, e com isso o Botafogo tá ali junto com o Vitória, Fortaleza e o próprio Atlético Mineiro, que ganhou do Botafogo, estava mal na zona de rebaixamento. Agora esses 4 times o Botafogo, pra você ter a noção, ele tá no grupo dos 4 times que estão são os primeiros fora da zona de rebaixamento. O Botafogo é o primeiro fora da zona de rebaixamento, junto com os outros 3 clubes ali. O Santos abre a zona de rebaixamento, o Grêmio, logo depois, com 4 pontos, ou seja, o Botafogo está a 1 ponto da zona de rebaixamento, do antepenúltimo. O Bahia, inacreditável, o Bahia é o penúltimo colocado com 3 pontos. O Sport Recife, esse daí tá com aquela cara daquele que rebaixa logo no começo da competição. Embora tenha começado ganhando do Corinthians, tomou a virada, mas o Sport hoje com 5 jogos e 1 ponto é a baranga do Campeonato Brasileiro. A baranga do Brasileirão, 20º colocado. É isso, a gente volta amanhã, logo cedo pela manhã. Tamo junto, grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!